Chave da Provisão Infinita, de Masaharu Taniguchi. Capítulo 4. O homem é a entrada e a saída da mente divina. O que Deus possui não é algo armazenado em algum lugar. É a possibilidade implantada na mente e na alma do homem. A riqueza de Deus, que é o amor, manifesta-se através da alma do homem. A mente é um cadinho, e dentro dele a ideia se concretiza. O processo dessa transformação é, por assim dizer, a ciência mental, e aprendendo isso, nós seremos preparados pela primeira vez para trabalhar usando a bel prazer a nossa inteligência na grandiosa fábrica denominada substância espiritual do Pai Celestial. Nessa fábrica, jamais há falta de materiais, apenas a consciência de riqueza se manifesta como riqueza concreta. Deus, que governa o universo, é o princípio, portanto, toda expressão de princípio segue a lei, ou seja, se na mente surgir frequentemente uma proposição verdadeira, quanto mais pensar nela, mais se intensificará a sua tranquilidade mental. Se a mente humana aceitar a verdade, quanto mais evidente se tornar a compreensão dessa verdade, mais ainda se fortalecerá o poder de concretização e revelará sua forma verdadeira, ou seja, tornar-se-á realidade. Se sua mente pensar na mente de Deus, por meio da lei da atração dos semelhantes ou lei da afinidade, será revelada a realidade universal. Assim, quanto mais você conhecer a Deus, terá maior controle sobre seu corpo e seu ambiente. Ou melhor, se você utilizar-se da realidade universal e conhecer o método de amoldá-la de modo proveitoso para você, você prosperará com certeza, independentemente de você conhecer ou não a verdade. A substância mental se encontra de modo imanente em todos os pormenores da sua vida cotidiana. Mas, para que você possua e domine a vida, o amor, a sabedoria e a capacidade universal, deverá primeiramente contemplar mentalmente a verdade e suscitar pensamentos da verdade. Todos os acontecimentos fenomênicos ocorrem de acordo com a lei. Consequentemente, não ocorrem milagres que em sentido genuíno ignoram a lei. Não existe boa sorte, pois todos os acontecimentos ocorrem como efeito de uma causa. Esta verdade coincide totalmente com as exigências do nosso interior. Entretanto, o homem duvida da lei de causa e efeito, porque a causa não está manifestada claramente. Mas tudo o que parece ser milagre nada mais é do que um fenômeno ocorrido devido a uma causa ainda desconhecida. Sendo Deus a lei imutável, se pretendemos criar a perfeição, devemos estar de acordo com Deus, que é lei, e aplicar totalmente a lei. O Congresso Nacional aprova as leis, mas não fiscaliza, se o povo está ou não cumprindo-as. Quem fiscaliza são os órgãos administrativos. Do mesmo modo, Deus estabelece as leis, mas não obriga que nos lhe obedecemos. Entende-se por lei, nesse caso, a vontade de Deus, a ordem verdadeira. Nós temos livre-arbítrio e podemos tomar qualquer atitude. Se conhecermos a lei e a seguirmos, seremos protegidos por ela e poderemos utilizá-la. Se transgredirmos a lei, receberemos restrições, de modo similar aos criminosos que transgridem a lei e perdem a liberdade sendo encarcerados. Por isso, o Espírito Santo, isto é, Deus personificado de acordo com a segunda acepção, exerce a função de um órgão administrativo. Através do Espírito Santo, a mente de Deus nos orienta a guardar essa lei.
Entretanto, de qualquer modo, a sua felicidade e o seu destino são definidos pelo seu livre arbítrio. Quando você seguir a vontade divina, encontrará a verdadeira liberdade, e quando a transgredir, manifestar-se-ão em você doenças, dificuldades financeiras ou situações de desarmonia. Portanto, você deve desenvolver-se naturalmente até tornar sua a vontade de Deus. Então, quais seriam os itens da lei vontade de Deus? Em primeiro lugar, seria o fato de Deus ser o bem e todas as coisas criadas por Ele serem o bem. Portanto, se você estabelecer de fato esse pensamento em sua mente, ao seu redor só surgirá o bem, e tudo que é mal desaparecerá. Sendo assim, não deve pensar em outra coisa que não seja o bem. E se surgir algum pensamento mau, deve gravar forte em sua mente o seguinte: sou filho do bem absoluto. Deus é bem. Portanto, eu sou o bem. Tudo que se manifesta em minha vida é bem. Por isso, só possuo o bem. Ao redor de quem coloca isso em prática e só fala de coisas boas, só ocorrem bons acontecimentos. Isso é um fato comprovado através da prática e não de argumentos. Praticando a boa vontade, isso se torna um hábito e as pessoas certamente comentarão: essa pessoa é boa e sincera, eu confio nela. Quando a vejo, não consigo deixar de pensar que o interior da mente de todas as pessoas é bom. Podemos aplicar esse princípio para a prosperidade. Será que Jesus disse que ser pobre é a vontade de Deus? Não, em absoluto. Na verdade, disse o inverso, e compreende-se isso refletindo sobre a parábola do filho pródigo. Ele foi para uma terra distante e lá dissipou seus bens vivendo de modo dissoluto. Quando retornou para o lar paterno, surpreendentemente não foi censurado por sua má conduta. Pelo contrário, o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo. Este é um ensinamento de Jesus a respeito de uma boa vestimenta. Vestir uma roupa maltrapilha e suja é um pecado, não condizente a um filho de Deus. Não devemos jamais transmitir os ensinamentos de Jesus de modo distorcido. Jesus considerou um bem usar roupas boas. A seguir, o pai colocou um anel de ouro no dedo do filho. Este também é um ensinamento de Jesus a respeito da prosperidade. O pai deseja a nós o bem infinito. O anel é um círculo sem fim e simboliza o infinito. Consequentemente, ele representa também o universal e a capacidade infinita. Então, quando o pai deu o anel ao filho, deu-lhe a capacidade de viver. Isso simboliza o fato de o filho herdar tudo que o pai possui. Quando tomamos de volta a rica consciência do reino de Deus, o Pai nos oferece toda a capacidade, toda a sabedoria e todo o amor que possui. O Pai disse também ao servo: pode-lhe calçados nos pés. O pé representa a nossa compreensão de tudo que se refere aos acontecimentos da superfície terrestre, enquanto a cabeça simboliza a compreensão de fatos espirituais, ou seja, significa que é preciso compreender os acontecimentos da superfície terrestre, mas não se deve chegar a eles. Posteriormente, o pai declarou que realizaria uma festa para o filho, e esta é uma postura totalmente contrária ao modo de tratar alguém pecaminoso. Em suma, Deus não pune nem culpa ninguém. A punição nada mais é que autodesintegração da karma devido à autopunição ou lei de causa e efeito, não sendo jamais castigo divino. O pai sempre recebe com festa o filho que regressa,
por mais pródigo que ele seja, e o filho recebe a partilha de todos os bens do pai. E o pai não diz que vai partilhar pouco a pouco os alimentos necessários para o filho, mas que lhe oferece um vitelo gordo. Isso significa que Deus não oferece ao homem de modo mesquinho o mínimo daquilo de que necessita, mas que oferece abundante vida e riqueza infinita. Apenas há uma condição para recebermos isso: retornar para Deus. Esse filho pródigo deixou o pai, partiu para uma terra distante, onde esbanjou todos os seus bens e ficou pobre. O esbanjamento é causa da pobreza. Aquele que desperdiça coisas, que desperdiça a vida e também que desperdiça o tempo, só terá de levar uma vida pobre, tanto física quanto financeiramente. Usando o corpo de modo perdulário, não se obtém saúde, e desperdiçando dinheiro, não se obtém riqueza. Não desperdiçar não significa ser avarento, mas sim usar vivificando o dinheiro. E esta é a vontade de Deus, a lei. Devemos viver cientes de que Deus está presente em todos os lugares. O Pai está sempre aqui e agora. Quando ignoramos esse fato, seremos o filho pródigo, que vagueia numa terra distante. Consequentemente, só teremos de ficar pobres. Por isso declaramos o seguinte: a mente divina de provisão infinita é nossa riqueza natural. Portanto, só podemos enriquecer. Jesus disse: ao que tem, lhe será dado e terá em abundância. Isso parece à primeira vista um fato injusto, mas não é em absoluto. Essa é uma lei de Deus, uma lei totalmente imparcial, que não pode ser violada. Esse ter não significa ter algo material, mas uma mente próspera, uma consciência de riqueza, alguém que tem coragem, que se empenha, que tem sabedoria e amor. Em suma, alguém que possui a mente de Deus, que possui a consciência: eu sou filho de Deus, sou infinitamente rico. Nós recebemos apenas aquilo que faz jus ao nosso esforço, aquilo que buscamos e ao benefício que damos a outrem. Quando semeamos o suficiente para enriquecermos, colhemos o fruto. Se o resultado não aparecer nunca, não se manifestará o desejo de progredir do homem, nem coisa alguma. Ocorre evolução quando o homem compreende os conceitos espirituais e os expressa através da sua mente. Para compreendermos um conceito de modo intenso e definitivo, precisamos ter amor. Nada há além do amor que equilibre e integra toda a capacidade mental. Por isso, Jesus enfatizou repetidamente a necessidade de amar a Deus. O amor é união, é princípio da criação, é a ação de criar. Se a nossa mente vacilar e não mantivermos a convicção, sou filho de Deus, herdeiro da sua infinita riqueza, devemos declarar imediatamente nas profundezas da nossa mente o seguinte: eu não hesito, meus velhos conceitos do passado eram incorretos e são inexistentes. Eles não têm nenhum poder sobre mim. Acredito eternamente no seguinte: Deus é amor e é a substância que supre de provisão infinita. A perseverança tenaz também é uma virtude que a pessoa deve possuir para realizar as coisas, como consta no livro Ruth, Antigo Testamento da Bíblia. Ela conseguiu ser um membro dos antepassados de Davi, porque Ruth, amor, seguiu Noemi, conceito espiritual, e não se separou dela. Ruth 1, 16, 17. Se mantiver firme na mente um pensamento e não soltá-lo jamais, ele se concretizará com toda certeza. Isso porque esse pensamento se fixa no subconsciente. Quando seu subconsciente ficar totalmente preenchido de um determinado pensamento,
o ponto de transbordar a substância invisível, preencherá todo o ambiente e tornará real esse pensamento. Isso equivale a plantar uma semente na terra denominada subconsciente e germinar exatamente aquilo que plantou, assim como germinar trigo se plantar semente de trigo e germinar milho se plantar semente de milho. Se plantar a semente do pensamento, sou rico, será rico. Mas se plantar a semente do pensamento, sou pobre, e viver lamentando-se, sou pobre, não tenho recursos, germinarão cada vez mais as sementes de pobreza. Antes de deitar-se na cama à noite, você deve preencher sua mente com pensamentos espirituais de abundância e deve contemplar o fato de todas as pessoas do seu lar estarem repletas de prosperidade. Desse modo, enquanto você dorme e também quando está desperto, esse pensamento de prosperidade ficará trabalhando nas profundezas do seu subconsciente e manifestará a prosperidade em sua vida. A pobreza ou a riqueza vem de acordo com a sua mente. Se plantar semente de riqueza, um dia nascerão brotos, crescerão folhas, surgirão flores e darão frutos. Mesmo que o fruto final não apareça repentinamente àqueles que o buscam. Se cuidarem com carinho das plantas da riqueza que surgem uma após a outra, com certeza no final conseguirão colher o desejado fruto da riqueza. Você não deve louvar a pobreza honrada, pois nada existe que seja proveitoso nela. Apenas serão satisfeitos seu desejo de compaixão e seu sentimento distorcido de autossatisfação. Em suma, deve pensar na riqueza, falar na prosperidade e agradecer a riqueza. Obrigada pela sua presença aqui no canal Aliança com Deus. Clique no gostei para nos ajudar a divulgar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.